meu povo? Voltei, professor Andreas na área aqui mais uma vez, povo, para falar sobre o estudo dos gases, pra gente continuar nossa odisseia pelo estudo dos gases, tá? Vamos lá, frente A, abre lá tua apostilinha, teu livro 3, tá? Nesse capítulo aí. Povo, o que você já sabe? Só para relembrar, gases, nós estamos estudando os gases ideais. Os gases ideais, os gases perfeitos, eles são gases que estão a baixa pressão, a alta temperatura e têm colisões perfeitamente elásticas e as molequinhas do gás não interagem uma com a outra. E daí a gente brinca com 3 grandezas, basicamente, que é pressão, que eu falei para você sintonizar, ó, pressão é a quantidade de colisões. Se você linkar essas duas coisas, fica mais fácil. Pressão, quantidade de colisões. Temperatura com a velocidade das molequinhas, tá? E volume, que é o volume do recipiente, não tem muito o que falar. Lembrando que o gás, ele pega sempre o volume do recipiente. Então, se você tiver um gás, olha isso é muito louco. Se você tiver um gás numa garrafa de 2 litros, e daí você derrama esse gás numa garrafa de 1 litro, tipo, o gás passa a ter 1 litro, sacou? 2 litros antes e depois passou a ter 1 litro. É assim que acontece. O gás, ele pega o volume do recipiente sempre. Show? Tá. E daí, nós começamos a brincar com essas 3 grandezas, PV e T, e chegamos nessa equação aqui, que é a equação de Clapeyron. PVNRT. Equação de Clapeyron. P vezes V, NRT. O que é o N? Número de mol. O que é o R? Constante dos gases ideais, 0,082 atm litro mol Kelvin. E o que é o T? O T é a temperatura sempre em Kelvin, tá? Então até vou colocar aqui, ó, sempre em Kelvin. Brincamos com essa equação para falar das transformações. Passei temperatura para cá, ficou pressão vezes volume sobre temperatura igual a N vezes o R. Como na maioria das questões NR é constante, eu chamei este cara de K. E se é uma constante, quer dizer que não muda, né? Esse é o princípio de ser constante. Beleza, se é uma constante, quer dizer que não muda, quer dizer que se acontecer transformações gasosas, essa conta antes dá igual à mesma conta depois. Então, ó, eu posso fazer assim, pivete 1, P1, V1, T1, igual a pivete 2, P2, V2, T2. E é aí que eu vou resolver as questões, tá? Lembrando, se for uma transformação isotérmica, temperatura corta fora, daí fica P1, V1, P2, V2. Se for uma transformação isobárica, pressão constante, corta a pressão, daí fica V1, T1, V2, T2. E se for uma transformação isovolumétrica ou isocórica, daí ó, corta volume, fica P1 sobre T1, P2 sobre T2, tá? E pra gente fechar esse capítulo aí, legal, vamos fazer alguns exercícios do teu material. Sucesso? Então, se prepara, pega tua canetinha, pega tua cadernetinha e vem comigo. Pra começar, eu vou fazer este aqui, ó, exercício 4 do teu praticando. Abre lá pra mim, tenta resolver, dá um pause, depois volta aqui. Certa massa gasosa ocupa, sob pressão P, volume V. Sob pressão P, um volume Vzão, quando a temperatura é Tsão. Ele não me deu números, cara. Isso é uma questão que a gente chama de questão literal, uma questão só com letras. Então, ó, sob pressão P, o volume é V e a temperatura é Tsão. Qual será o novo volume, ó, quando a pressão for 2P e a temperatura T sobre 2? O que eu faço, prof? Isso aí não é uma transformação isotérmica, não é uma transformação isobárica, não é uma transformação isovolumétrica. Tudo muda nessa questão, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar pivete 1, que eu nem vou chamar de 1, porque ele chama de PV e T, tá? Então eu vou só chamar de PV e T. Então fica P vezes V sobre T. E depois da transformação, o P ele passa a ser 2P. Então, ó, 2P. O V eu quero saber, então eu vou chamar de V'. Quero saber quanto que vale esse V' aí. Coloquei um V' só para diferenciar do primeiro V, certo? E a temperatura é T sobre 2. T sobre 2. Beleza? Então, fechou. O que eu vou fazer aí? Vou organizar todo esse negócio aí. Ó, P vezes V sobre T é igual a, quando eu tenho divisão de fração, repete a primeira, 2P vezes V' e multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 sobre T. Show? O T com T corta fora.
Esse 2 com 2 dá 4. E o P com P, ó, esse P com P também pode cortar fora. Daí o V' vai passar para cá, ó. Fica V' é igual a V sobre 4. Então, o novo volume vai ser 4 vezes menor do que o volume inicial para ter esta pressão e exatamente aquela temperatura. Show? Por isso, eu não sei se você consegue perceber, mas se não conseguiu ainda, perceba agora que a gente chama de variáveis de estado. A gente chama essas três grandezas de variáveis de estado porque quando o gás estava num estado específico, ó, tinha uma pressão, um volume e uma temperatura. Depois que eu mexi alguma coisa lá, ele agora está em outro estado. Daí ele tem outra pressão, outro volume e outra temperatura. Por isso chamar de variáveis de estado. Cada estado do gás vai ter um valor de pressão, volume e temperatura. Show? Tudo bem? Então tá feita a questão aí. Nada demais, super tranquilovski. E vamos para a questão 5. A questão 5 do praticando é essa aí, ó. No interior de um recipiente que mantém seu volume constante, isovolumétrica, tá? Então, vou apagar isso aqui. E vamos lá. Isovolumétrica. Existe uma certa amostra de gás ideal que está sendo mantida a pressão de 1 atm e a uma temperatura de 0 grau. Então, esse gás é submetido ao aumento de temperatura passando a 100 graus após algum tempo. Qual a pressão desse gás nessa temperatura? Povo, ele falou que é isovolumétrico. Você vai fazer? Corta volume. Então fica P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Corta o volume, professor. Isso. Corta o volume. Daí fica P1 sobre T1, P2 sobre T2. Beleza? Ele fala que a pressão antes era de 1 atm. Então eu coloquei lá 1. Ele fala que a temperatura antes é de 0. Daí eu coloco 0 aqui, certo? Errado. Não coloco 0 ali, até porque o primeiro mandamento da matemática fala o quê? Nunca dividirás por 0. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Tem que usar em Kelvin. 0 Kelvin são quantos? Melhor, 0 Celsius são quantos Kelvin? E dá 273, certo? Então, 0 Kelvin, 0 Celsius, 273 Kelvin. Pressão 2 é o que eu quero saber quanto que vale esse P2. E a temperatura depois, no caso, o meu T2, vai ser 100 graus Celsius. E 100 graus Celsius equivale a quantos Kelvin? 373. 373. Passei multiplicandozinho aqui, fica P2 igual a 373 sobre 273. Show? Essa aí vai ser a pressão. Vou só calcular aqui rapidinho, já te falo a resposta, tá? 373 dividido por 273 dá 1,37 aproximadamente. Então, 1,37 atm vai ser a pressão naquele estado. Sucesso? Então, mais uma questão resolvida, questão 5 do praticando. Povo, gases. Fale aí, coração aberto. Fácil, médio, difícil. Vai ficar legal, vai ficar legal. Ó, questão 1 do DH agora. Vamos dar um salto. Vamos para outra questão legal aí, questão 1 do DH, da FATEC. O que a questão fala? Uma das atrações de um parque de diversões é a barraca de tiro ao alvo, onde espingardas de ar comprimido lançam rolhas contra alvos que podem ser derrubados. Beleza, é muito legal mesmo. Ao carregar uma dessas espingardas, um êmbolo comprime 120 mililitros de ar atmosférico sob pressão de 1 atm, reduzindo seu volume para 15 mililitros. A pressão do ar após a compressão será em atm de quanto? O que ele fala depois? Admita que o ar se comporte como um gás ideal. Perfeito. E que o processo seja isotérmico. O que significa isotérmico? Isotérmico é mesma temperatura, né, prof? Isso! Se é a mesma temperatura, o que eu vou fazer? Eu vou cortar a temperatura. Então fica, ó, P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. E daí, isotérmico? Corta a temperatura. Daí fica P1, V1, P2, V2. A pressão 1, ó, a pressão 1 vai ser de 1 atm. O volume 1
vai ser de quanto? 120 ml. Então, 1 vezes 120. Confere? Pessoal, posso usar ml mesmo? Sem problema nenhum. Pode usar. O problema é o Kelvin. Tem que ser em Kelvin. Mas o resto pode usar sem problema. Tá, o P2 eu quero saber. E o V2, ele fala que é 15 ml. Show? E daí eu passo dividindo isso aqui, fica P2 igual a 120 divididos por 15. 120 divididos por 15 dá 8. Então a resposta P2 vai ser 8 atm. Ah, professor, é suave. Aí, letra E. Show? Então, tá aí mais um exercício feito. E fica pra você agora, ó, dá um pause e tenta resolver. Um desafiozinho. Uma questãozinha meio gigante, né? Meio grande, mas consegue resolver com toda certeza. Enquanto eu apago, tenta, tá? Vai lá. E aí? Ai, professor, calma. Tá, ó. Dá pause, se quiser resolver, dá pause que eu já vou resolver aqui. Homens como Clapeyron, Boyle, Maillot, Gay-Lussac, Van der Waals, conhece essa música? Entre outros, desenvolveram importantes estudos envolvendo as propriedades de gases. Beleza, falou o nome dos caras que estudaram gases aí, que cravaram o nome na história, tá? Se você for ler teu livro, vai ter o nome dessa galera toda aí. O comportamento de gases reais se aproxima de gases ideais em condições de baixas pressões. Falamos sobre isso já, né? Aqui, ó, nós dois. Bem como para gases contidos em um grande volume e gases mantidos a altas temperaturas. Show, prof! Considere que, numa experiência de laboratório, um recipiente de volume V, totalmente fechado, contendo 1 mol de gás ideal, sob pressão de 4 atm, é submetido a uma expansão a temperatura constante e igual a 127 graus Celsius. Povo, se ele fala que é submetido a uma expansão, quer dizer que o volume está aumentando, que é expansão. E se ele fala que a temperatura se mantém constante, quer dizer que é isotérmica, tá? E 127 graus Celsius. E que o comportamento desse gás seja do gás ideal. Beleza, te dá um gráfico. Então você vê aqui no gráfico, ó, pressão vale 4, e quanto a pressão vale 4 atm, o volume vale V1, não sei quanto que vale. E quando a pressão vale P2, o volume vale 32,8, não sei quanto que vale o P2 também. Daí ele pergunta, neste caso, quando o gás estiver ocupando um volume igual a 32,8, tá? Litros, a pressão exercida por ele será de quanto? Daí ele te dá a constante dos gases e acabou. E aí, povo, o que você faz? Meu, se ele quer o P2, você pode usar, ele te deu o número de mol, ele te deu a temperatura, ele te deu o volume, ele quer a pressão. O que você faz? P vezes V igual a N vezes R vezes T. E acabou, meu. Te deu a constante também. A pressão vai ser, quero saber, o volume é 32,8. 32,8. Número de mol, ele falou que era quanto? 1 mol. 1. R é 0,082. E a temperatura, cuidado sempre em Kelvin, se é 127, 127 mais 273, né? 273, 127 dá 273 dá 400, né? Então 400 Kelvin. Show? True? Beleza. Daí é só calcular. Então pressão vai ser aquilo ali que eu vou pedir ajudas às universitários aqui, peraí. 0,082 vezes 400, 32,8. Daí passei pra cá, fica 32,8 sobre 32,8. E acabou a questão. 32,8 sobre 32,8. Isso aqui dá 32,8, tá? Passei dividindo. Isso aqui dá 1. 1 o quê? 1 atm. Essa é a resposta dessa questãozinha aí. Letra C de cachorrão. Sucesso? Beleza? Então, pra você ver que questão de gases, meu, não passa muito do que a gente está fazendo já. Pega esse capítulo e destrói. Tá? Professor Andreas fica por aqui. Valeu, povo. Até a próxima. Tchau!